Está presente sessão ordinária. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço ao deputado Batista que faça a chamada das senhoras e dos senhores parlamentares para a conferência de quórum. Deputado Batista. Enquanto o deputado Batista recebe a folha de chamada, expediente sobre a mesa, senhor presidente. abro novamente, reabro o prazo para a inscrição do corregedor, que, senhores deputados, assim concordarem, poderemos votar ainda na sessão ordinária, antes da apreciação do processo da deputada Euridice Brito. E eu queria avisar todos os pares dessa casa, nós temos um projeto de resolução que é muito importante para essa casa. Eu gostaria de todos tomar conhecimento. A mesa tirasse cópia para todos os deputados, ou então os deputados, eu reuniria os deputados aqui e conclamaria todos para poder. Deputado, Vossa Excelência está com a palavra. Verificação de presença dos deputados. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto. Deputado Batista das Cooperativas, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite, presente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Alírio Neto, de ausente para presente. Deputada Érica Cocai, presente. Deputado Geraldo Naves, presente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline Roriz. Deputado Milton Barbosa, presente. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Rade Massu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro. Presente. Presente. Deputado Regufe. Deputado Regufe. Deputado Roberto Lucena. Deputado Roberto Lucena. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputada Eliana Pedrosa, de ausente para presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Paulo Tadeu, de ausente para presente.
Dá uma passada ali, né? Deputado Rigolfi, de ausente para presente. Paulo Tadeu, já falei. A sessão está suspensa por 1 minuto. Deputado, por favor. Vocês têm... Com 15 deputados presentes, 9 ausências e uma licença, há quórum regimental para apreciação de matérias ou da matéria que votaremos daqui a pouco. Eu queria ler aqui o que diz litos serviço médico. Atesto que o senhor Benício Tavares da Cunha Melo esteve em meu consultório em 22/6/2010, consulta médica e exame, devendo permanecer afastado de suas atividades profissionais por 10 dias. Está aqui o atestado do deputado Benício Tavares.
Essa presidência vai encerrar essa sessão convocando, na forma do artigo 120, sessão extraordinária para apreciação do PR 79 de 2010, que dispõe sobre a declaração de perda de mandato parlamentar, que menciona: está encerrada a presente sessão. Está aberta a sessão extraordinária, com o objetivo de votação do PR 79, que dispõe sobre a declaração de perda do mandato de parlamentar, que menciona. Peço ao secretário que faça a leitura dos termos do decreto, do projeto de resolução. Projeto de resolução número 79 de 2010, onde dispõe sobre a declaração de perda do mandato de parlamentar, que menciona: a Câmara Legislativa do Distrito Federal, em consonância com o artigo 17, inciso 4º do Código de Ética, resolve: artigo 1º, declarar a perda do mandato da deputada distrital Eurides Brito. Artigo 2º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º, revogam-se as disposições em contrário. Senhor presidente, busca-se uma justificação. Justificação. O projeto de resolução em epígrafe visa declarar a perda do mandato da deputada distrital Eurides Brito. A justificativa encontra-se em seu inteiro teor no relatório do processo número 001-001973/2009, em anexo, sala das sessões. Relatora, deputada Érica Cocai. Essa é a leitura do projeto de resolução, senhor presidente. Eu queria pedir silêncio, primeiro silêncio aqui no plenário. Por favor, silêncio no plenário. Combinar com os deputados que primeiro nós vamos ouvir a defesa, depois nós vamos abrir a palavra aos deputados. Combinar o tempo de que qualquer um dos parlamentares forem falar. Quantos minutos falaremos? 5 minutos, tá bom? 5 minutos, deputado, 5 minutos. Então, acordo fechado. Cada deputado que quiser falar, depois, na abertura da palavra para os deputados, 5 minutos. O advogado tem meia hora. 20 minutos, né? 20 minutos. Podendo, 20? O advogado terá 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 10 minutos. Acordo fechado? Eu quero... Tem que fazer a leitura disso aqui? O que eu falo?
Não, uma pessoa não vai sair. Não vai sair. Só que a votação você quer, tá bom? A minha indagação agora é quanto ao advogado do deputado Euridice Brito. Já se encontra no recinto? Está aqui. Eu convido o doutor... Doutor Domênico, que faça a defesa da sua cliente aqui da tribuna. Da tribuna, pode ficar da tribuna, à vontade. Tá bem? Tá. Quer começar? Está pronto? Por favor, silêncio. Pois não. Alô? Só um minutinho, por favor. Senhor presidente, antes de adentrar propriamente no ponto... Silêncio, por favor, no plenário. Silêncio, por favor, no plenário. Senhor presidente, ao cumprimentar... Senhor... Pois não. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, cumprimento a mesa e gostaria de consultar, antes de adentrar ao ponto propriamente dito, se seria possível fazer um relatório dos procedimentos que levaram esse objeto de cassação. Só um sucinto, sem ler, sem nada. Eu tomo a liberdade de sugerir a Vossa Excelência, talvez o secretário da mesa, o deputado Raimundo Ribeiro, que tem conhecimento pleno dos fatos. Não há nenhum óbice por parte da mesa a respeito do seu pleito. O senhor pode fazer. Bem? Pode? Assim, então, ok. Eu queria ser... Senhor presidente, aí quando começar a contar meu prazo, eu gostaria de ser informado, se for possível. O relato muito objetivo... O seu prazo está sendo digital aqui, tá na frente do senhor. Ah, ok. Tá bem? Sendo bastante objetivo, eu gostaria de tomar ciência, se fosse possível, só o fato controvertido que é objeto dessa sessão. O fato controvertido, quais são os pontos controvertidos? Se puder ser feito pela mesa, melhor, senão eu farei um relatório de todo o procedimento que aconteceu durante o transcorrer desse curso. O senhor está com a palavra, o senhor fala o que o senhor... né? O senhor tem 20 minutos para o senhor falar o que o senhor quiser. Ok. Eu queria, senhor presidente, então eu encaminho a Vossa Excelência, eu queria ser muito objetivo, muito sucinto. Eu gostaria de dividir em 2 procedimentos, que daí eu gostaria de consultar, não sei se Vossa Excelência responde, se o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ou quem o senhor entender conveniente. 2 fatos, o que ocorreu antes de 2007, o que ocorreu após 2007. Por que eu estou fazendo essa divisão? Porque o mandato de todos aqui presentes começou em 2007. A anterior a 2007, portanto, 2006, não fazia parte dos mandatos de Vossas Excelências, inclusive da deputada objeto dessa sessão. Deixa eu falar com o senhor, doutor. Vossa Excelência tem 20 minutos. Okay. Nesses 20 minutos, Vossa Excelência, chamando Vossa Excelência, faça o uso da palavra do que lhe aprouver, da forma que lhe aprouver. A defesa, aliás, as alegações, Vossa Excelência. Okay. Vossa Excelência fará isso. Nenhum deputado vai responder mais nada, já passou, já superou essa base. Ok. Senhor presidente, então, eu me atenho especificamente os fatos
a partir de 2007 para frente. Eu estou corrigindo o tempo do senhor, aí, ó, para poder, tá bom? Ok. Corrigindo, então eu começo minha explanação. Meu nome é Jackson Domênico, falo pela deputada Eurides Brito, a quem eu faço menções. Pretendo não usar o tempo para ser mais objetivo possível e não tomar o tempo de Vossas Excelências. Eu queria ser muito sucinto, muito específico. Tem 2 pontos que eu queria dividir. Até 2007 e posterior a 2007. Primeiro ponto que eu vou me ater é a partir de 2007. O que aconteceu a partir de 1º de janeiro de 2007, quando todos que estão aqui presentes, inclusive a deputada objeto dessa sessão, começou seu mandato. Eu estudei o processo por inúmeras vezes e não encontrei nenhuma prova a partir de janeiro de 2007. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o ponto crucial. Aí nós poderíamos falar o seguinte: ah, não, mas 2010 ocorreram os fatos da Polícia Federal que foram encontrados valores na casa da parlamentar objeto dessa sessão. E os valores, aos quais eu me refiro, estão declarados no imposto de renda, declarados junto a essa casa ou junto à Receita Federal. Afora esse fato propriamente dito, eu não encontrei nenhuma prova, nenhum elemento, mas eu posso estar equivocado. Como eu falei, estou dividindo em 2 períodos, 2007 para frente, 2007 para trás. E aí eu gostaria de ser corrigido, se Vossa Excelência assim permitir, pela mesa, pela Comissão de Ética ou pela Comissão de Constituição e Justiça. Vossa Excelência está com a palavra. Ok, nada a acrescentar. Partindo desse pressuposto, eu vou me ater exclusivamente agora às decisões que se atêm no Senado Federal. O que eu vou explanar agora? O Senado, a Câmara Federal, essa Casa Legislativa, como ela tem se portado em relação à cassação dos seus parlamentares. Vou tomar liberdade em começar pelo Senado Federal, caso Gin Argelo, que todos nós conhecemos. Vou tomar liberdade de passar a mesa. Posso passar, presidente? Pode passar. Depois os deputados lá embaixo, doutor. O que fala? Por que o deputado Gin não foi cassado no Senado Federal? Ele não foi cassado porque as provas eram anteriores ao mandato dele. Ponto número 2. Câmara Federal, Câmara dos Deputados Federais. Por que o caso Sanguessuga não teve a sua apreciação pela Câmara Federal? Mesmo fato. O parlamentar estava sendo investigado por atos anteriores ao seu mandato. E eu, nesse momento, quero fazer um parênteses. Para cassar um diploma, o diploma foi recebido em 2007. O diploma foi recebido em 2007. Então, para ser cassado um diploma, salvo o melhor juízo, os fatos precisam ter ocorrido a partir do momento que foi dado o diploma. Uma pessoa, para ser demitida do emprego, ela precisa estar no emprego. Ela não pode ser demitida antes de entrar no emprego. Então, isso estou querendo pontuar 2007. Câmara Federal, vou pedir passar para as mãos de Vossas Excelências a decisão que culminou também no arquivamento do processo. Por quê? Porque era anterior ao mandato recebido, anterior ao diploma conferido ao parlamentar. E agora, para finalizar, eu queria também trazer à mão de Vossas Excelências, só a mesa, por favor. Queria trazer à mão de Vossas Excelências 2 processos dessa casa. E vou me ater especificamente a um. Deputado Vigberto Tartucci. Por que foi arquivado o processo dele? Porque não poderia ter sido cassado um diploma sem ele estar na função. Os fatos ocorreram antes do mandato, por essa razão,
essa Casa Legislativa assim determinou o arquivamento. Para finalizar, não quero usar meu tempo, quero ser o mais sucinto possível. Inquérito 650. O que o ministro presidente daquela corte, não estou falando do ministro relator somente, estou falando do presidente daquela casa, presidente do STJ, determinou que todas as provas, todos os procedimentos anteriores a 2007 fossem desentranhados. Submeto à apreciação de Vossas Excelências, decisão do ministro César Asfor Rocha por essa determinação. O meu objetivo, senhor presidente, ele está concluído em demonstrar a esta casa que a parlamentar, objeto do processo a que estamos a debater, ela teve toda a sua investigação pautada em 2006. E chamo muito a atenção agora aqui para Vossas Excelências, que são quem irão decidir o destino e a porta que está a se abrir. O precedente que pode ser gerado com a cassação é o seguinte: se nós entendermos que 2006 é uma prova suficiente para desconstituir o mandato, então os fatos ocorridos antes do diploma, contrário a tudo isso que eu acabei de passar a Vossas Excelências, entendimento do Senado Federal, entendimento da Câmara Federal, entendimento desta Casa Legislativa, então isso tudo nada vale. E o que passa a valer daqui para frente? Que o parlamentar, mesmo antes de ser-lhe conferido o diploma, se ele cometeu qualquer deslize, ele é objeto de cassação por essa casa. É o precedente que hoje está submetido a Vossas Excelências para ser analisado aqui. Então, esse é o ponto que eu gostaria de deixar em aberto. E, para finalizar, existia uma aldeia num local muito distante. E nessa aldeia estava lá um jovem. E ele disse: hoje eu vou enganar o sábio. E ele olhou para os olhos do sábio e disse: sábio, hoje eu vim aqui e você não vai sair dessa. Aí o sábio disse: o que foi, meu filho? O rapaz olhou para o sábio e disse: eu tenho um passarinho nas minhas mãos. Eu quero saber se esse passarinho está vivo ou está morto. E o jovem pensou: se ele disser que ele está morto, eu solto o pássaro e ele vai voar, vai-se embora. Se ele disser que o pássaro está vivo, eu esmago o pássaro e digo: está morto. De qualquer jeito, o sábio não tem saída. E aí o sábio olhou para o jovem e tinha que dar a resposta, se o pássaro estava vivo ou se ele estava morto. E o sábio fitou nos olhos e disse: se o pássaro vive ou morre, a resposta está nas suas mãos. E hoje essa casa dirá se o processo legislativo de cassação de um parlamentar é da data do mandato para frente ou toda a vida do parlamentar responde à cassação. Muito obrigado. Está aberto o prazo de inscrição para parlamentares que queiram fazer uso da palavra. Não? Ninguém vai fazer uso da palavra? Regufo, deputado Regufo, 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiro eu queria aqui apresentar a minha indignação com essa decisão judicial de se fazer hoje essa votação de forma secreta. Isso, na minha opinião, é uma decisão absurda, que vai contra
o interesse maior da população de saber como cada representante seu vai votar, porque cada um de nós aqui estamos votando como representantes, e é um direito dos representados de saber como cada representante está dando o seu voto. Essa casa teve um gesto que, na minha opinião, é um gesto extremamente profícuo, de aprovar o projeto do deputado Chico Leite de extinguir o voto secreto. E, na minha opinião, isso deveria ser exercido hoje. Além disso, quero dizer, quanto ao mérito, que todos nós fomos votados e nos elegemos pelo voto popular. E apenas um fato muito grave pode retirar o mandato de um parlamentar, porque todos foram eleitos pelo voto da população. Mas esse fato ocorreu. Há provas em áudio e vídeo. É inconteste a gravidade desse escândalo e que ele tem suas origens no dinheiro dos impostos do contribuinte do Distrito Federal. Portanto, eu quero aqui defender a retirada do mandato da parlamentar, visto pelo fato de que o dinheiro do contribuinte foi lesado. Com relação ao colocado aqui pelo advogado da parlamentar, houve na própria fala dele o reconhecimento de que há provas, apenas elas são anteriores. Eu penso que essa casa não pode tomar nenhuma decisão na contramão do que a opinião pública deseja. Todos foram eleitos pelo voto popular e quero aqui registrar esse meu posicionamento favorável à retirada do mandato da parlamentar. E dizer que lamento que essa decisão não seja por voto aberto, porque eu penso que era isso, e é isso, que toda a população do Distrito Federal esperava, saber como vota cada um dos seus representantes. Muito obrigado. Está aberta a palavra para o deputado Rad Massu. Vossa Excelência, deputado Rad Massu, tem 5 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à mesa e a todos aqui presentes. O pedido de pronunciamento aqui nessa tribuna segue mais ou menos a mesma linha que o deputado Recuf acabou de fazer. Porque a gente passa aqui o maior terrorismo, ameaça de intervenção, ameaça disso, sempre envolvido o nosso nome, denigrindo a imagem dessa casa e de nós deputados. A única coisa que realmente foi feita, que a gente pode erguer a cabeça e dizer, temos uma lei aprovada, uma lei que realmente vai moralizar todo tipo de votação aqui nessa casa. Aí me chega de última hora e a gente fica sabendo que, por intermédio de uma liminar, que todo esse tempo que a gente sonhou em ter uma democracia aberta nessa casa, findou-se com essa liminar dada hoje. Então, eu queria também dizer que fiquei também indignado com esse posicionamento e quero também colocar aqui o meu voto em aberto. Também sou favorável, em nome dessa casa, sou favorável ao afastamento da deputada Eurize Brito, em nome dessa casa e pela moralização dessa casa. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Só um minutinho. Esse microfone de aparelho é só para deputado. Sim, qual que eu posso usar? Não, só um minutinho. Eu posso combinar com os deputados, tá bem? Não, nós vamos cumprir o voto. Não, eu sei, mas eles estão defendendo, mas não vai votar aberto, vai votar fechado. Vai ser. Não, o deputado tem direito de expressão, voto e
Isso é liberado. Agora o voto é secreto. Tá? Deputado Admansur. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, colegas parlamentares, senhores e senhoras assessores, assessoras, senhores e senhoras jornalistas, doutores advogados, doutoras advogadas. Presidente, fui o relator na CCJ desse processo. Posso afiançar que correu com todo o respeito a todos os princípios constitucionais, a todos aqueles que demandam do due process of law, do devido processo legal. A separação dos protagonistas, julgador, acusador, defensor, a audiência bilateral, a ampla defesa, de maneira que todos os princípios decorrentes do devido processo legal foram respeitados. Quero mais dizer, presidente, que houve em seguida um debate acerca de como haveria a votação e a sessão. Nós lutamos muito na legislatura passada e alguns colegas aqui participaram dessa luta pela transparência. Porque quem exerce mandato em nome de outrem tem o dever de prestar contas. Então, não é possível admitir daquele que é eleito o voto secreto. Quem tem direito de votar secretamente é o eleitor, nunca o eleito. O eleito tem o dever de prestar contas, é de dizer como faz para ser julgado pela sociedade. Nós logramos êxito aqui nessa casa. Naquela época já fazíamos o debate com foro constitucional de que a Constituição mandava que se seguissem aqui as hipóteses de perda de mandato em todas as casas legislativas. Ora, a nossa interpretação sempre foi no sentido que hipóteses de perda de mandato são aquelas que estão na Constituição, na lei de inelegibilidades, nos códigos de ética acerca da quebra de decoro. Nunca o modus como se faz. Admitidos que no direito nós temos vários conflitos de princípios, deve vencer aquele que mais satisfizer a sociedade. E não há princípio maior que o da transparência em um Estado de Direito. Foi por isso que sustentamos sempre essa posição. Pois bem, presidente, lamentavelmente ontem fomos surpreendidos com a liminar. Com todo o respeito, decisão judicial não se discute, não se critica, não se reclama dela, porque no Estado de Direito é ao juiz, é ao Ministério Público que a gente tem que recorrer quando há um direito ameaçado ou lesado. Mas é possível recorrer, é possível fazer o debate e é possível construir um direito. Tenho certeza absoluta de, assim como em outras posições, também aqui a Colém da Corte vai chegar à conclusão oportunamente de que o voto aberto não é um direito, é um dever do parlamentar, é uma obrigação. Pois bem, presidente, mas ultrapassando esse dado, nós precisamos fazer o debate sobre o tempo da falta que é imputada a parlamentar. Veja, presidente, a Comissão de Ética debateu profundamente a matéria, Vossa Excelência sabe, eu pude compulsar os autos, todas as suas folhas, e pudemos ver com a nossa assessoria que cada item das imputações foi debatido, e em cada um deles foi oportunizada a defesa, dentro daquilo que era possível e dentro dos limites do direito e da ética. Pois bem, se formos olhar por essa ótica, nós vamos notar que não há um daqueles dados, em minha modesta opinião, que não se reflita efetivamente nesse mandato e que aí não haja a falta na forma, seja de ação, seja de omissão, de quem tem o dever de zelar pela lei e pela Constituição. Então, em nosso julgar, as faltas imputadas foram efetivamente praticadas, seja pela ação refletida, seja pela omissão no dever legal, nesse mandato. Para além disso, presidente, não era essa
discussão para esse fórum, porque, embora ele se manifeste meritoriamente, aqui o parlamentar tem o direito de votar sem fazer a justificativa de sua manifestação. É aqui e no tribunal do júri que se diz sim ou não, que não me deixe mentir, o nobre deputado Ribeiro, que vem também da comunidade jurídica, o nobre deputado Alírio, regimentalista, o nobre deputado Milton Barbosa, que não me deixem mentir. É aqui e no tribunal do júri que o voto, como sentença, não precisa da fundamentação do princípio da motivação. É aqui e no júri. De maneira que, exatamente por esse motivo, estão os senhores juízes e as senhoras juízas, vossas excelências, prontos ou prontas para julgar de acordo com o relatório emitido pela deputada Érica Cocai e aprovado de méritos à unanimidade pelos colegas da Comissão de Ética. Esse é o caminho, presidente. Eu quero agradecer a oportunidade e manifesto-me como é de meu dever. Deputada Érica Cocai com a palavra. Senhor presidente, escutei atentamente a defesa do advogado, da deputada que está sendo investigada e que terá deliberação hoje acerca de decoro parlamentar. Ali ele diz que os crimes se deram anteriores ao mandato. Esquece-se de que nós estamos falando de formação de quadrilha. Formação de quadrilha é crime de natureza continuada. E existem vários indícios fortes e graves, que apontam a continuidade do modus operandi de se locupletar com recursos públicos em benefício próprio. Mas, diferentemente da defesa aposta ao processo, o advogado reconhece hoje que há provas. Não há provas a partir de 2007. Porque no processo aposto à Comissão de Ética, por muito tempo foi sustentado pela defesa da deputada de que não havia provas de sorte alguma de crime com qualquer tipo de temporalidade. Quando nós tivemos agora o projeto aprovado da ficha limpa e a deliberação do TSE, ele aponta que retroage o entendimento do processo de ficha limpa. E por quê? Porque não interessa quando se deu o crime ou a condenação. Interessa se o parlamentar foi condenado ou não. Interessa se ele incorreu em crime ou não. E crime de formação de quadrilha, não há dúvidas, é crime de natureza continuada. Portanto, não há que se fazer o recorte da temporalidade. Para além disso, nós tivemos assegurado o livre direito de defesa e de contraditório da deputada. Tanto é que o juiz reconhece que não houve ofensa ao direito constitucional da livre defesa ao indeferir parte do pleito que transformou esta sessão, inclusive, em sessão secreta. O juiz reconhece, mas, para além disso, existem outros reconhecimentos do poder judicial. Quando se transformam os bens da deputada em bens indisponíveis, numa ação de improbidade, está se reconhecendo ou se precavendo, inclusive, o erário público. Quando se afasta, inclusive, a deputada, está se reconhecendo que existem elementos e fundamentos para que a deputada possa ser avaliada sob o ponto de vista da quebra de decoro parlamentar e deve ser julgada por esta Câmara por isso. Portanto, senhor presidente, creio que não há que se falar em um tempo de 2007 ou anterior a 2007. Esse não é o princípio de ficha limpa. E quando nós falamos de decoro parlamentar, nós não estamos falando de decoro do parlamentar, estamos falando de decoro desta casa,
desta casa parlamentar. Para além disso, durante todo o processo de diligências, nós percebemos as inúmeras contradições e as inúmeras vezes em que houve falta de compromisso com a verdade na postura apresentada pela pessoa que estava sendo investigada. Portanto, nós não tivemos, em todo o processo de diligência, nada que pudesse nos dar segurança de que as denúncias não se comprovariam. Mesmo a fala de que a deputada estaria no ano posterior, durante este mandato, na antessala, à espera de uma possível repartição de recursos públicos, nós não conseguimos constatar a sua invalidade. Portanto, diante de todos esses fatos, nós temos que considerar o que esta casa tem que deliberar. O que esta casa, como esta casa tem que se posicionar. Eu diria que nós vivemos, no dia de hoje, um divisor de águas. Para onde vai a Câmara Legislativa? Para onde vai a sua postura e quais são os seus verdadeiros compromissos? Esta reflexão que cada parlamentar tem que fazer na hora de votar. Numa votação que, infelizmente, vai se dar de forma secreta. Espero que o fato de se dar de forma secreta não signifique alimentar a impunidade ou cobrir-se com o manto da vergonha e da vergonhosa falta de respostas à sociedade do Distrito Federal. Portanto, senhor presidente, era isso que eu teria para falar. Deputado Paulo Tadeu com a palavra. Bem, eu quero, senhor presidente e demais parlamentares, assessores aqui presentes, o advogado da deputada Eurídice Brito, a imprensa, enfim, dizer que hoje não é uma sessão, eu diria, feliz, né? Ninguém em sã consciência pode estar feliz com esse momento, né? E por essa sessão. E essa infelicidade que se abate sobre o Distrito Federal, ela tem o seu momento, eu diria, mais contundente, a partir dos episódios revelados na operação chamada Caixa de Pandora, em novembro do ano passado. Brasília realmente se transformou, deputado Patrício, numa cidade literalmente triste do ponto de vista da sua construção, do seu povo, da classe política. E aqui nós presenciamos diversos episódios. Governador que foi cassado, governador que renunciou, governador eleito no mandato tampão, prisões, ocupações no Poder Legislativo, manifestações públicas, uso da polícia militar, e todas as imagens que, de uma maneira ou de outra, a população, não só de Brasília, e digo, do mundo inteiro, ou de boa parte do mundo, assistiram, e que, de uma maneira ou de outra, envergonhou e ainda envergonha a população do Distrito Federal. O processo que essa casa abriu logo de imediato contra parlamentares culminou com a renúncia de 2 parlamentares durante o processo de discussão na Corregedoria e também na Comissão de Ética. O processo que deu continuidade foi o processo que agora estamos discutindo, que foi analisado pela relatora, deputada Érica, que foi aprovada, inclusive o parecer da deputada, na Comissão de Ética,
por unanimidade, não foi isso, Érica? Unanimidade. Depois da CCJ, também aprovado por unanimidade, o parecer do deputado Chico Leite. E, portanto, todas essas dúvidas e esse questionamento aqui trazido pelo advogado da deputada Eurídice Brito, no qual a gente quer aqui dizer, primeiro, do respeito do profissional advogado, segundo, que aqui não se discute nada de caráter pessoal contra a deputada Eurídice Brito, absolutamente, aqui não se discute, deputado Paulo Rodrigues, e não se avalia conduta pessoal da deputada Eurídice Brito. O que se discute aqui é uma questão de caráter político. Isso aqui é um julgamento por quebra de decoro parlamentar. E dizer que os acontecimentos passados não refletem no atual mandato, eu quero dizer da minha total discordância com relação a isso. Porque se não vejamos, se as imagens que foram divulgadas da deputada Eurídice Brito, no período dito pelo senhor advogado, tivesse vindo a público, a deputada teria sido eleita? Aliás, teria sido eleita? Não, ela ficou na colocação de primeira suplente e assumiu o mandato quando o deputado Pedro Passo renunciou. Mas pergunto, se aquelas imagens tivessem sido divulgadas, esses parlamentares, o governador, o vice-governador teria sido eleito? A população teria votado nessas pessoas para representá-las no Poder Legislativo ou no Poder Executivo? Se os recursos que foram obtidos naquele momento não tivessem nenhuma influência nesse mandato, ainda assim deveríamos perguntar, será que não teve? Será que aqueles recursos, dito pelo ex-governador Arruda, que era para Panetone, e a deputada Eurídice Brito, que, enfim, disse que era para pagar a conta de reuniões promovidas por ela para a campanha eleitoral. Ora, é lógico que esses recursos tiveram influência nas eleições. Seja o recurso obtido de maneira como foi obtido, com dinheiro, inclusive, de Caixa 2, dinheiro público desviado. Eu quero pedir mais um minuto, senhor presidente, para concluir minha intervenção. Seja o dinheiro público que foi desviado pelo esquema da corrupção, seja, inclusive, o dinheiro utilizado na própria estrutura de campanha, que cria uma desigualdade com quem não teve os mesmos recursos. Não estou falando de maneira ilícita, que não teve a mesma quantidade de recursos, até porque, infelizmente, deputado Regufe, o processo eleitoral no nosso país, ele está equivocado, porque ele privilegia quem tem recursos, quem tem dinheiro, não tem igualdade de tratamento entre os candidatos. Por isso a necessidade de uma reforma eleitoral urgente desse país. Política eleitoral. E para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que, como parlamentar eleito pela população, não tenho por que esconder minha posição. Respeito também que, nesse momento, muitos parlamentares podem inclusive, estar constrangidos. Mas eu quero dizer que a minha posição vai ser seguir o voto da relatora e do relator, tanto da deputada Érica quanto do deputado Chico Leite. Portanto, meu voto será exatamente conforme determinado pela Comissão de Ética e pela Comissão de Constituição e Justiça. Era isso, senhor presidente. Não havendo... Pergunto se algum deputado... Não... Nenhum deputado mais vai escrever. Então, não havendo mais deputado inscrito, passamos ao processo de votação. Primeiro, eu peço dois deputados, deputado Charles, deputado Geraldo Naves, que dê uma revistada lá na cabine para ver se o clima lá está bom. Ele não vai votar. Só pergunta, pode perguntar, eu dou da liberdade para ele. Deputado Roberto Sena.
Faz favor, faz favor. Tá ok? Tá bem. Questão de ordem, deputado Roberto Sena. Senhor presidente, caros colegas, por uma questão de ser parte interessada, vou repetir, senhor presidente, caros colegas, por uma questão de ser parte interessada, Parte do processo, eu me abstenho, apesar de que, se pudesse votar, votaria pela cassação. Eu gostaria de pedir os membros da mesa aqui, deputado vice-presidente dessa casa, que é a Patrícia, deputado Batista, que verificasse a urna. Passaremos, então, ao processo de votação. O encaminhamento dar-se-á da seguinte forma. O encaminhamento define o artigo 63, parágrafo 2º, que a perda de mandato será decidida por maioria absoluta dos membros da Câmara Legislativa pelo processo ostensivo. No entanto, em razão da decisão judicial, o voto será posto de forma secreta, onde o deputado terá 3 opções: o voto sim, o voto não e a abstenção. O voto sim representa a aprovação do projeto de resolução 79 de 2010, portanto, pela perda do mandato da deputada Eurídia Brito. E o voto não o rejeita. O deputado, ao ser chamado, se encaminhará à cabine de votação, colocará o seu voto dentro da sobrecarta e fará o seu depósito na urna que está na mesa. E eu peço, após o último deputado votar, que a assessoria da mesa recolha tanto os envelopes como as cédulas, recolha para que não haja dúvida ou julgamento contra este ou deputado por si que votou assim ou votar assado. Mas vou pedir para poder recolher, tá bem? O deputado Chico Leite fez questão de deixar bem claro, nós já estamos desacostumados a votar secreto. É isso, deputado? Então, deputado Batista, com a palavra, chamando os senhores parlamentares, senhores e senhoras parlamentares, para a votação. Sim, é pela perda de mandato da deputada Eurídia Brito. O não, rejeitando a resolução 79 de 2010, que é a favor da deputada Eurídia Brito. Em regime de votação, peço ao deputado Aguinaldo Jesus que se dirija ao local de votação e efetue seu voto. Você não votou nesse ainda, não? Não? Momento em que eu registro a presença do deputado Aguinaldo Jesus. Peço ao deputado Alírio Neto que se dirija ao local de votação e efetue seu voto.
Momento que registra a presença do deputado Leiro Neto, peço ao deputado Ailton Gomes que se dirija ao local de votação e efetue seu voto. O deputado meu mudou de bancada. Registro a presença do deputado Ailton Gomes e solicito ao deputado Batista Cooperativas que se dirija ao local para a votação. Registra a presença do deputado Batista Cooperativas e solicita ao deputado Benedito Domingos que se destine ao local de votação. Benício não está aí não, né? Hã? Resolvi não. Aí vou eu, então, Benício não está aí, né? Registro a presença do deputado Benedito Domingos e passo para a chamada do deputado Raimundo Ribeiro, para que possa ir fazer a votação. Ele foi lá. Chamar o... Registre a presença e convido o deputado Cabo Patrício para registrar seu voto. Eu queria fazer um apelo que todos os deputados permanecessem no plenário, porque se precisar de repetir a votação, se tiver algum erro, tem que repetir a votação. Então, nós vamos conferir direitinho. Registre a presença do deputado Chico Leite e convido para proceder à votação. Registra a presença do deputado Chico Leite, solicito o deputado Cristiano Araújo, que se destina ao local de votação. Registra a presença do deputado Cristiano Araújo, solicito o doutor Charles, que se destina ao local de votação.
Registro a presença do deputado Dr. Charles, solicito a deputada Helena Pedrosa, que se destina ao local de votação. Ficou na dúvida? Registro a presença da deputada Helena Pedrosa e solicito a deputada Érica Cocai, se destina ao local de votação. Registro a presença do deputado Érico Cocai e solicito o deputado Geraldo Naves, que se destina ao local de votação. Não, não vota, não faz isso não. Você vai dar margem para questionamento judicial. Ô, Luciano, não precisa não, rapaz. Registro a presença do deputado Geraldo Naves, solicito a deputada Jaqueline Roriz, que se destina ao local de votação. Como é que é? Obrigado. Que isso é errado, sabia? Que tem que ser todos os deputados, não tem nada a ver. Nas outras assembleias, todo mundo toma café, água e tudo. Que é a maior besteira, assim. Registro a presença do deputado Jaqueline Roriz e solicito o deputado Milton Barbosa, que se destina ao local de votação. Não, vai dar, fica tranquilo. Registro a presença do deputado Milton Barbosa, solicito o deputado Paulo Roriz, que se destina ao local de votação.
Registro a presença do deputado Paulo Rui, solicito o deputado Paulo Tadeu, se destina ao local de votação. Só. Registro a presença do deputado Paulo Tadeu, solicito o deputado Raad Massu, que se destina ao local de votação. Registro a presença do deputado Raad Massu, solicito o deputado Raimundo Ribeiro, que se destina ao local de votação. Registro a presença do deputado Raimundo Ribeiro, solicito o deputado Regufe, que se destina ao local de votação. A presença do deputado Regufe, o deputado Roberto Lucena fica impedido de votar em função de ser parte interessada do processo. Solicito o deputado Rogério Liz, que se destina ao local de votação. Registro a presença do deputado Rogério Liz, solicito o deputado Rony Nemer, que se desloca ao local de votação. Registro a presença do deputado Rony Nemer, solicito o deputado Wilson Lima, que se desloca ao local de votação. Registro a presença do deputado Wilson Lima. (22 presentes, uma ausência e um impedimento de votação).
Peço à assessoria da mesa que faça a gentileza, primeiro, não, só um minutinho, recolher lá os votos, a segurança recolhe os votos aí que... A cédula, a cédula, a sobrecarga, todas elas. Peço, deputado Capatrício, deputada Érica, deputado Raimundo, deputado Milton, que confiram as sobrecartas. O Capatrício anunciou. Passa para mim o resultado. Ok, na primeira conferência, 22 sobrecartas. Solicito ao deputado Milton Barbosa que faça a recontagem. Deu qual? Recontagem, presidente. 22. 22. Peço ao deputado Raimundo Ribeiro, a deputado Capatrício, que faça a anotação dos votos. Primeiro voto. Sim. Sim é a cassação, ou seja, a perda do mandato. Não é isso? Vou passar para o deputado Raimundo Ribeiro aqui. Segundo voto, abstenção. Terceiro voto, sim. Quarto voto, sim. Quinto voto, sim. Sexto voto, sim. Abstenção, sétimo voto. Oitavo voto, sim. Eu vou deixar de falar o número do voto para não perder a contagem. Viu? Depois eu erro, aí o pessoal me crucifica. Nono voto ainda, vou falar. Sim. Se você não deixar eu errar a conta, não. 10º voto. Sim, 11º voto. Não errei ainda, não. Décimo segundo voto, sim. Décimo terceiro, não. Tá bom. Eu quero mostrar que só tem uma cédula, o voto é sim, apesar da pessoa ter passado a caneta em cima. Mas tinha voto não lá para ele. Então,
a mesa vai considerar sim. Tá bem, deputados? Imprensa? Tá bom. Alguém que quis riscar lá? Ok, presidente, pode deixar, separei aqui. Sim. 10. Não estou contando aqui. Abstenção. Eu falei que ia parar de contar porque podia errar. E... Sim. 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 Esse aqui rabiscou também. Não. Não. Rabiscou também. Sim. Falta só um. Só falta um, vai. Isso, vai. Sim. Bom, escrutínio passou para o lado de cá agora. Deputado Milton Barbosa, deputado Cabo Patrício. Já está anotado aqui, presidente. (16 votos sim, 3 votos não, 3 abstenções, 1 ausência e um impedimento de votação. Quantos votos não? 3 votos não. Com 16 votos sim, 3 votos não e 1 abstenção. 3 abstenções, presidente. 3 abstenções e um impedimento de votação. Desculpa. Tá bem, então só retificando aqui. Retificando. Com 16 votos sim, 3 votos não. 3 abstenções. E um impedimento de votação. E um impedimento de votação. E uma ausência. Está aprovado o projeto de resolução 79 de 2010, que declara a perda de mandato parlamentar da deputada distrital Eurides Brito. Essa votação vai à publicação. Esse ato do plenário, esse resultado vai à publicação do Diário da Câmara. Há expedientes, só mesmo para o deputado Érico, vai que faça a leitura do mesmo. Eu sei, só para poder encerrar. Projeto de resolução de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos da resolução número 229 de 2007, que dispõe sobre medidas de redução das despesas com pessoal da Câmara Legislativa do Distrito Federal e da outras providências. Moção da deputada Eliana Pedrosa, que hipoteca votos de louvor e parabeniza pelos relevantes serviços prestados à comunidade da região administrativa de São Sebastião, as pessoas que menciona. Era o que tinha sobre a mesa, senhor presidente. Senhor presidente, será que a gente podia aprovar essa moção, porque o aniversário de São Sebastião é dia 25 e vai ser comemorado amanhã, essas 3 moções? Em discussão... Uma moção. Ah, não. Nós damos uma sessão especial. Ah, tá, Desculpa, senhor presidente. Ok, amanhã obrigado. nós votamos. Está encerrada a presente sessão.